Nesse vídeo eu irei comentar sobre o caso da Natália Arcuri, do canal Me Poupe, e do Thiago Negro, o famoso primo rico. Então, como eu falei, a Natália Arcuri, aquela moça que falou que pra você ficar rico tu tem que dar menos volta de papel higiênico na mão e cortar a esponjinha de lavar louça no meio, né? Ela é campeã de falar umas merda, né? E o primo rico aí acabaram mandando uma galera embora. Tiveram que mandar até 50% dos funcionários embora. Mas aí acontece, a galera começou a vender produtos de 2.000 e tantos reais. Aí o cara vai lá, ele aprende algumas coisas e depois fica Deus dará. E ficar girando patrimônio. E ficar vendendo. Vende aqui e compra aqui. Isso dá muito dinheiro. Pra corretora, pra assessor de investimento, pro governo. Tá todo mundo ganhando pra você. Você só perde dinheiro com essa estratégia, mas todo mundo ganha. Então a galera vai. Aí ninguém bota em prática essas porra, vê que não faz dinheiro, só toma na tarraqueta. E aí, meu irmão, se desinteressa, falar, quer saber, pode voltar pra poupança. Então, ou seja, essa galera, essa queda no interesse, ao meu ver, vem de duas que leva a essa série de demissões e essa série de portais estarem se ferrando, porque não tá conseguindo vender. Então, ao meu ver, isso tudo é consequência desses dois acontecimentos. Uma narrativa muito bonita entre economistas, e na verdade isso me causou até alguns xingamentos no direct ou até mesmo nas outras redes sociais, foi eu justamente criticar o 50-30-20. Né? E o 50-30-20 é um modelo onde você vai pegar parte do seu salário, vai distribuir entre contas fixas, contas variáveis e investimento. Na teoria, isso até deveria ser uma coisa boa, afinal de contas, você ter um modelo baseado em matemática faz com que você tenha mais na ponta do lápis como cuidar do seu dinheiro. Mas a realidade não é assim que acontece. O que estamos vendo hoje na internet é uma escalada muito maior de narrativas vazias e sem empatia com a realidade financeira das pessoas. Ou seja, eu não quero saber o quanto você ganha, eu não quero saber como é que é a tua realidade financeira. Eu só quero saber que, independente do salário que você ganha, se você implementar o 50-30-20, você vai ganhar muito dinheiro, além de ter um controle financeiro aceitável. E isso pode até parecer matematicamente fazer sentido. O grande problema é que isso não vai se adequar a todas as realidades financeiras. E é aí que muitos economistas têm errado. Bom pessoal, meu nome é Kaique Cerqueira, eu sou economista, criador desse canal e nós estamos aqui todos os dias fazendo vídeo para vocês poderem aprender de uma forma simples e descomplicada sobre como é que se investe. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer aprender mais, quer participar da nossa comunidade aqui, que é o nosso canal, aproveita, clica no botão de se inscrever para você não perder mais nenhum vídeo. E deixa aqui nos comentários, você já foi enganado com alguma das narrativas para fazer os seus primeiros investimentos? Porque parece que é assim, né? Se você investir R$100 durante 65 anos, você vai ter um patrimônio X, Y, Z, o que faz até sentido. Mas nós precisamos entender que as pequenas premiações no meio do caminho vão nos fazer ter a garra necessária de continuar trilhando aquilo que nós estamos fazendo. Então, tem muita gente que investe com essa mentalidade. Eu tenho 18 anos, eu vou investir para quando eu tiver 65 anos eu viver uma liberdade financeira. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu não quero investir para viver uma liberdade financeira apenas com 65 anos. Eu tenho hoje 28 anos, vou fazer 29 anos e já invisto há mais de 8. Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender é que nem todas as realidades financeiras são as mesmas e por isso que o 50-30-20 ele não vai se adequar a todas as realidades. Então, é muito fácil o camarada fazer um vídeo e ele, independente do quanto você ganha por mês, ele falar implementa 50-30-20 que vai dar certo. Isso é uma balela. E tem muitos economistas na internet que ficam fazendo essa narrativa vazia para poder vender alguma coisa. Mas a realidade é, se você tem pouco dinheiro, não faz sentido para você investir na bolsa de valores. Não tem sentido. Ah, beleza, Kaique, você está falando para mim que não tem sentido. Mas o que eu tenho que fazer? Se você ganhar pouco, o teu primeiro pilar não tem que ser investir em ações ou fundos imobiliários. Se você ganhar pouco, o teu primeiro pilar tem que ser a construção de uma reserva de emergência. E por isso que nós vamos falar sobre reserva de emergência nesse vídeo. Porque é um pilar muito negligenciado entre todas as pessoas. E às vezes a gente só dá o real valor para uma reserva de emergência quando acontece um problema na nossa vida e a gente não tem de onde tirar. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os investimentos mais indicados para uma reserva de emergência, para a gente poder trocar uma ideia cada vez mais tranquila com relação a finanças. Lembre-se, finanças não é complicado, são as pessoas que complicam o mercado financeiro. Então, pessoal, hoje o salário mínimo está em R$ 1.518. E se eu fosse me basear na narrativa do 50-30-20, você só teria que gastar em contas fixas R$ 759, ou seja, 50% em contas fixas, 30% em contas variáveis R$ 455 e 20% em investimentos. Então, como é que você consegue sobreviver
sobreviver com contas fixas de só R$ 759? Não tem como. Então, essa narrativa do 50, 30, 20, ela pode até fazer sentido, mas ela só faz sentido para pessoas que já têm uma renda acima. Então, o 50, 30, 20, ele não vai se adequar a todas as realidades financeiras. E o que nós devemos fazer? Eu separei esse vídeo em 3 pontos. No primeiro ponto, eu vou explicar o conceito de reserva. No segundo ponto, eu vou mostrar erros que vocês cometem antes de ter uma reserva. E o terceiro ponto, eu vou mostrar qual é o melhor caminho para você que é um investidor iniciante montar a tua reserva de emergência e começar a investir com segurança. Beleza, gente? Então, a primeira coisa, qual é o conceito de reserva de emergência? Tem muita gente que confunde as coisas e, ao invés de colocar o seu dinheiro de reserva em investimentos que são conservadores, eles colocam literalmente em investimentos que estão pagando maiores rentabilidades, mesmo em renda fixa. Por exemplo, tem muita gente que, ao invés de colocar no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil, ele coloca em Tesouro IPCA+, que é o investimento híbrido, a qual você tem uma taxa pré-fixada, mas um indexador de inflação para te trazer uma rentabilidade vantajosa no médio prazo, né? Então, assim, pensa comigo, reserva de emergência tem que ser um valor a qual, se você necessitar com uma velocidade muito grande, você pode sacar. Então, CDB de liquidez diária, Tesouro Selic, são boas alternativas para você poder ter na sua reserva de emergência. Então vamos supor, o camarada ele quer investir num Tesouro Selic, ele vai estar ali com um investimento mais conservador do país, ele vai estar num investimento pós-fixado, ou seja, todos os dias úteis vai estar rendendo um pouquinho ali. Então, opte sempre pela facilidade que o investimento pode ter na tua reserva de emergência. Evite ficar buscando as maiores rentabilidades entre os bancos digitais, porque com uma Selic a 15%, os bancos digitais eles vão literalmente se matar para trazer a maior rentabilidade para poder usar o dinheiro do cliente. Então, Tesouro Selic ou algum CDB de liquidez diária. Lembrando, Tesouro Selic você tem a proteção do Tesouro Nacional, e o CDB de liquidez diária você tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que vai proteger o seu dinheiro em até R$ 250 mil por CPF. Então, o primeiro conceito é: investimentos para reserva tem que ser investimentos fáceis, com um alto nível de segurança e com uma liquidez também muito interessante para a gente ter o dinheiro de uma forma veloz, e se precisarmos sacar para cobrir uma emergência, nós temos o dinheiro com muita velocidade, tá bom? Totalmente diferente do mercado de ações, né? Porque se você investe no mercado de ações e precisa do dinheiro, pode levar até 2 dias úteis para você ter o capital na sua conta. E às vezes, a depender do time na bolsa, a rentabilidade pode cair, né? A bolsa pode ter um problema generalizado e você perder ali 2% do patrimônio, 3% do patrimônio, pode acontecer. O segundo ponto é que muitos investidores, antes de montar uma reserva de emergência, eles não focam tanto em descobrir o perfil de investidor. Sendo que, quando nós temos investidores iniciantes com uma Selic a 15%, um crescimento do déficit fiscal, é normal que os investidores sejam mais conservadores. Então, você que está começando agora, que está montando uma reserva de emergência, não tente ser arrojado, não saia botando dinheiro em criptomoedas, não saia que nem um maluco querendo investir, querendo descobrir a próxima small cap que vai explodir. Não, você está construindo reserva de emergência. Seja conservador. Ser conservador, pessoal, é uma bênção, tá bom? É uma dádiva você entender que montar uma carteira de investimentos é algo que precisa de tempo e você precisa ter uma reserva. Então, quando você é conservador, você é muito mais criterioso na questão dos riscos. Então, se você está começando agora, não caia na palhaçada que tem muitos influenciadores fazendo aqui na internet, de você sair colocando dinheiro R$ 100 por mês nas ações que podem explodir. Pode explodir? Pode, mas para um caso que deu certo, eu vou te apresentar 10 que deram errado. O que eu estou falando para vocês é algo simples, mas é algo que tem muitos influenciadores que não falam. Então, se vocês estão gostando desse vídeo, aproveita para se inscrever, me segue no Instagram e deixa aqui embaixo. Você já está montando uma reserva de emergência? Vamos voltar para o vídeo. Então, o ponto número 1 é você entender o conceito de reserva de emergência baseando-se em segurança. O conceito número 2 é você entender um perfil de investidor, seja conservador no início. E o perfil número 3 é você, depois que começar uma reserva de emergência, comece no mercado financeiro, no caso, na renda variável, de forma devagar. Como assim, Kaique? Há uma grande briga na internet e uma grande discussão, porque tem pessoas que fazem essa briga entre ações e fundos imobiliários. O que é melhor, ações ou fundos imobiliários? Vamos entender na cabeça de uma pessoa que está começando agora.
A cabeça de uma pessoa que está começando agora no mercado financeiro, ela não vai aguentar oscilações de mercado. Se ela não vai aguentar oscilações de mercado, ela precisa investir o dinheiro dela em ativos que vão trazer um retorno, mesmo que mínimo. Eu me lembro que os primeiros dividendos que eu recebi na minha vida foi 22 centavos. E eu estudava numa escrivaninha, né, numa mesa com alguns livros, está aparecendo aqui na tela. Esse foi o meu início. Então eu não foquei primeiramente em ações. Eu foquei em ativos que verdadeiramente podiam me dar um resultado. Então vocês que estão começando a investir, escolham ativos que podem trazer um resultado mensal, né? Kaique, quais são os ativos que podem trazer? Fundos imobiliários, vocês podem ter um ETF, monta uma carteira com 5 fundos imobiliários, depois 5 ações, depois vocês vão ter ali ETFs de renda variável, que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E depois vocês podem ter ali alguns investimentos em renda fixa, fazendo também marcação a mercado. Eu, obviamente, vou fazer alguns vídeos, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários sobre esse respectivo assunto. Então, você primeiro tem uma reserva em um local seguro. Local seguro não necessariamente vai ser o mais rentável, né? Até porque o mercado financeiro ele trabalha com a premissa de risco versus retorno. Quanto mais risco você tomar, mais retorno você vai receber caso o investimento tenha êxito. Mas você tem ali um dinheiro guardado. Se precisar, obviamente você consegue sacar com muita velocidade. Isso é saudável. Depois você vai entender sobre os conceitos dos investimentos, estudando de forma tranquila, sendo um conservador, e ali você vai montar uma carteira de ações, uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira de investimentos internacionais, uma carteira que tenha renda fixa para também proteger o teu patrimônio, que tenha criptomoedas, né, que são ativos que está dando muita rentabilidade, mas não tenha uma exposição muito grande. Então, é uma consequência de você começar certo. É igual o namoro. O namoro que começa certo, ele acaba em casamento, tá? O namoro que começa com as bases certas, por exemplo. Eu tenho uma namorada hoje, né? Eu falo dela aqui nos nossos vídeos, né? E nós estamos namorando. A expectativa é que nós venhamos a nos casar no futuro, mas nós estamos começando certo. E tem gente que se conhece e já vai morar junto, né? Não, eu e minha namorada nós estamos nos conhecendo, aquela coisa, né? De pedir permissão para mãe, sabe, de ter um relacionamento saudável. E por que que o relacionamento é saudável? Porque eu estou entendendo quais são os tempos do relacionamento. Nos investimentos, vocês precisam entender quais são os tempos. Se você está no tempo de construir uma reserva, não é momento de você ficar pegando o FGTS e colocando tudo em ações. Se você está no momento de construção de reserva, construa sua reserva. Mesmo que você tenha que sofrer por um tempo curto, mas você sabe que tem um dinheiro ali. E outra, você pode deixar esse dinheiro num pós-fixado e vai estar rendendo todos os dias úteis. Ainda assim, não está com um risco e você consegue ter uma reserva muito tranquila. Depois disso, você entende seu perfil, depois você começa a investir. Kaique, não sei como investir. Pessoal, vem para minha comunidade. Na minha comunidade de investimentos são mais 60 aulas com acesso vitalício. Nós temos aulas 2 vezes por semana também ao vivo, onde eu falo de geopolítica, macroeconomia. Você tem o meu contato para poder te ajudar a investir, construir múltiplas fontes de renda, ou seja, funcionários que trabalham para você e que te tragam dividendos todos os meses, cada vez mais crescentes. Mas, obviamente, isso é mediante a um conhecimento que eu estou disposto a poder ensinar para vocês. E vocês vão ter ali resultado como estão aparecendo aqui na nossa tela dos nossos alunos que fazem parte da nossa comunidade, e o acesso é vitalício. Então é um único investimento, não paga taxa de reajuste, taxa de atualização não paga, então os novos conteúdos vão estar sempre chegando e vocês não vão pagar absolutamente nada, é apenas uma única vez. Se fizer sentido, clica no link da descrição, me chama no WhatsApp e vem participar da comunidade Alcateia. Eu vou ter o maior prazer em ensinar vocês de forma simples e que vocês venham ter cada vez mais resultado, beleza? Bom, pessoal, então esse foi o bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aquilo que nós conversamos. Se inscreve no canal para mais informações, venha acompanhar os nossos conteúdos e no que eu puder ajudar vocês, podem se sentir à vontade para me perguntar, tanto nos comentários como no Instagram. É só me seguir aqui no Instagram e lá eu posto conteúdo todos os dias, tá bom, gente? Deus abençoe a todos e tamo junto.